Saudações, pessoal, beleza? Bom, hoje o conteúdo que a gente dá continuidade então ao livro é Agostinho, Deus é Verdadeiro. Na semana passada, na última aula gravada, semana retrasada na verdade, semana passada foi live, nós adentramos o que a gente chama de filosofia medieval. E hoje a gente dá continuidade falando um pouco sobre o pensamento de Santo Agostinho e o que ele pensava sobre a filosofia medieval, que ele colaborou para a filosofia medieval. Tranquilo? Então vamos adiante. A filosofia e a defesa da mensagem de Cristo. Se você ler o Novo Testamento, encontrará inúmeras noções da filosofia grega. E o Logos se fez homem e habitou entre nós. Abre e fecha aspas. Quando o livro de vocês faz referência a partes da filosofia grega no Novo Testamento, porque vocês estudaram lá atrás, quando estudaram o início da filosofia, a transição do mito para a filosofia. E mesmo esse ano, quando a gente fez uma revisão sobre a origem da filosofia e passou por todos os pensadores pré-socráticos, uma das coisas que a gente precisa lembrar daquele cenário é que o termo logos, com a letra L maiúscula, ela remete à ideia de razão no grego. E o termo logos no Novo Testamento é como se a razão divina de Deus, ou o verbo divino de Deus, tivesse se materializado em ser humano. Então, quando ele diz, e o Logos se fez homem e habitou entre nós, uma passagem bíblica, ele está falando da personificação dessa razão, que é a figura de Jesus Cristo. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Assim, essa expressão, antes de ser utilizada no discurso bíblico, já fazia parte da tradição filosófica. Que expressão? Logos, que quer dizer o quê? Razão. A religião cristã e a filosofia estabeleceram um contato mais intenso a partir do século II, quando muitos gregos se converteram ao cristianismo. Alguns desses gregos convertidos ao cristianismo eram cultos, já haviam estudado filosofia e passaram a utilizar termos filosóficos como, com um novo sentido. Com um novo sentido ligado à religião. Vamos lá, destrinchar todas essas ideias. Primeiro, vocês precisam saber que o marco divisor da nossa história é o nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente contabiliza o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. E como vocês bem sabem, a filosofia ela nasce antes de Cristo. Ela nasce por volta do século VI, século VII, antes de Cristo. Só que, da existência de Cristo até o fim da morte, com a morte dele, nesse plano, Cristo deixou muitos seguidores. E aí esses seguidores continuaram a propagar essa fé nele, continuaram a espalhar a palavra. E aí começou a surgir ali um movimento religioso que vai receber o nome de cristianismo. Um movimento religioso que estava pautado, que estava alicerçado, que estava estruturado na palavra de Cristo. Só que olha que coisa interessante, o cristianismo, desde a sua origem, ele surge como uma religião monoteísta, ou seja, há a crença em apenas um Deus. Diferente do que havia na Grécia, um politeísmo, diferente, por exemplo, do que havia nesse contexto do século II já no Império Romano, já que a Grécia antes tinha sido subjugada, tinha sido conquistada pelo Império Macedônico e depois o Império Romano conquistou esse território do Império Macedônico. Então, agora,
esse cenário está sob o poder do Império Romano. Mas o Império Romano também é politeísta. O Império Romano também tem um panteão com diversos deuses. Então, o cristianismo causou um problema logo de cara, por quê? Porque professavam uma fé no único e verdadeiro Deus. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual Jesus Cristo foi crucificado. Porque o que a história nos mostra é que se Jesus Cristo tivesse dito que era filho de um dos vários deuses do panteão romano, ninguém teria se importado. O problema é que ele disse que era filho do único Deus verdadeiro. E aí, óbvio, ao dizer isso, ele estava negando todos os deuses que os romanos acreditavam e por isso ele foi crucificado. Por defenderem essas ideias, outros tantos cristãos também foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos, foram subjugados pelos romanos. E aí, mesmo com toda essa problemática, o cristianismo foi ganhando força. O cristianismo foi se consolidando enquanto religião. Por quê? Porque muitas das pessoas, principalmente gregos, que iam se convertendo ao cristianismo, eles já haviam estudado profundamente a filosofia grega e começaram a mesclar argumentos da filosofia grega à fé cristã. E com essa mescla, eles conseguiam convencer com mais facilidade outros indivíduos a se converterem também ao cristianismo. E aí o cristianismo vai se tornando um movimento religioso, uma religião muito mais densa, muito mais ampla em termos de números de seguidores. Tranquilo? Então vamos adiante. Mas quem são esses sujeitos que, sendo cultos, sendo muitos deles estudiosos da filosofia grega, propagaram as ideias do cristianismo? Esses sujeitos entraram para a história tanto do cristianismo, quanto para a história da filosofia, quanto para a história do próprio conhecimento humano, como os padres apologistas ou apologetas. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que fazem apologia, que tecem elogios, que fazem comentários positivos sobre algo, nesse caso sobre o cristianismo. E aí, óbvio, que na medida em que esses padres compartilhavam essa verdade, falavam bem desse cristianismo, iam convertendo as pessoas que ouviam esse bem falar, iam tornando cada vez maior a religião cristã. E aí percebam o seguinte: nos domínios romanos, a partir do século II, surgiram padres de vasta cultura que faziam a apologia, isto é, a defesa ou elogio da religião cristã. Eles ficaram conhecidos como apologistas ou apologetas. E aí é preciso lembrar, o cristianismo, ainda nesse contexto, é uma religião proibida. O simples fato de professar essa fé no espaço público já era passível de punição pelo Império Romano. Então esses homens, além de ser muito fervorosos, eram também muito corajosos, porque colocavam o tempo todo suas vidas em risco ao professar essa fé, que era proibida. Um exemplo interessante desses homens corajosos é Justino. Ele foi um desses padres e ele é considerado o pai fundador da filosofia patrística. Ele reuniu em seus escritos a filosofia grega e a doutrina cristã para fortalecer o cristianismo e tentar reconhecer a existência legal dos cristãos em um império pagão. Justino tentou, com todo o esforço, ele que era um estudioso da filosofia grega, encontrar elementos que aproximassem a filosofia grega do pensamento cristão. No entendimento dele, ao realizar essa aproximação, ele facilitaria a conversão dos gregos pagãos. E, na crença dele, na medida em que essa religião fosse tomando maiores proporções, seria mais fácil torná-la legítima, torná-la legal dentro do Império Romano. E, de certa forma, ele não estava equivocado. Mais tarde, a religião católica vai ser a religião oficial do Império Romano. Tranquilo? Então, vamos adiante.
Justino, da filosofia grega cristã. Lembra que eu falei que, ao defender essas ideias, esses homens colocavam suas próprias vidas em risco? Pois é. Em 165, Justino foi torturado e decapitado, ou seja, teve sua cabeça arrancada, separada do corpo, como punição por ele professar a fé cristã. A partir dali, ele entra para a história do cristianismo como um mártir. Passa a ser uma referência de devoção à fé. E aí passa a ser um exemplo a ser seguido. Ele é, como eu já disse, considerado fundador da patrística, esse movimento de propagação da relação entre filosofia grega e fé cristã. Para Justino, somente a filosofia cristã era capaz de conduzir e unir o ser humano a Deus. O cristianismo, por meio da verdade revelada, tinha chegado aonde nenhuma filosofia pagã conseguiu chegar. Quando vocês lerem, estiverem estudando ou forem realizar uma prova que envolva filosofia medieval, fiquem atentos a esse termo, verdade revelada. Por quê? Porque se na antiguidade clássica, se na filosofia moderna, que vocês irão conhecer em breve, se na filosofia contemporânea, que irão também conhecer em breve, há uma supremacia, ou seja, uma superioridade da razão na resolução dos problemas, na tentativa de compreender racionalmente a realidade. Na Idade Média, a razão ela não é destaque. A razão ela fica no segundo plano. Por quê? Porque esses homens acreditavam que a verdade que deve ser confiável, a verdade que deve ser segura, é a verdade revelada pela fé, a verdade revelada pelo divino. Então, a razão seria apenas um meio pelo qual o divino, Deus, se utiliza através do Espírito Santo para trazer novas ideias para a gente. Então, tudo que o homem pensou nesse contexto, para esses filósofos, foram inspirações divinas. Tranquilo? Então, vamos adiante. Para Justino, algumas ideias elaboradas pelos filósofos antigos eram apenas a antecipação do cristianismo. Olha o que Justino acabou de fazer. Se ele está pensando numa filosofia medieval, uma filosofia que está ali na transição da Idade Antiga, com o fim do Império Romano, para a Idade Média, que já assistiu a esse fim do Império Romano. A gente ainda não chegou na Idade Média aqui, mas a filosofia medieval já está acontecendo. Quando ele olha para trás, o que é que ele vai dizer? Ele vai argumentar que mesmo aquela filosofia grega, pagã, desde a sua origem, na verdade já era uma antecipação do cristianismo. Óbvio que ao dizer isso hoje, a gente sabe que está incorreto. A filosofia grega nasce de uma perspectiva completamente diferente. Nasce da tentativa de uma explicação, de construir uma explicação racional para os fenômenos da natureza, para a própria realidade. Mas nesse contexto, isso é extremamente válido. Principalmente se a gente pensar sobre a conversão de novos fiéis para o cristianismo. Tranquilo? Então vamos adiante. O combate à filosofia grega. Da mesma forma que existiam padres e filósofos que defendiam uma relação de aproximação entre a fé cristã e a filosofia grega pagã, como uma forma de aproximar os pagãos para a fé do cristianismo, haviam também sujeitos que não concordavam com essa aproximação e faziam de tudo para combater essa filosofia grega, essa filosofia pagã. Eles sabiam que a religião não tinha como aspecto central a busca pelo entendimento racional dos fatos e fenômenos do mundo, mas o desenvolvimento da fé em Cristo. Percebam, ele está dizendo que o cristianismo não está preocupado em buscar o entendimento racional. Não. Ele está preocupado com o desenvolvimento da fé em Cristo.
E aí, Tertuliano, ele vai dizer que os sujeitos, mesmo os homens mais simples, eles não precisam da filosofia grega pagã para se aproximar de Deus. Que qualquer pessoa ou alma simples, sem estudos, poderia encontrar Deus, bastando para isso seguir o caminho da fé. O que é que ele estava querendo dizer? Ele, a própria fé no cristianismo basta a si mesma. Não é necessário intercalar, mesclar essa fé com a filosofia pagã para que esses homens e mulheres alcancem Deus. Não. Eles alcançarão Deus apenas sendo pessoas simples, generosas, amorosas, cuidadoras uns dos outros. Tá claro? Então, vamos adiante. Agostinho, filosofar na fé. Para muitas pessoas, a natureza está cheia de vestígios de Deus, e todos os seres seriam criação da inteligência e da perfeição divina. Nos foi ensinado, através das escrituras sagradas, ou seja, da Bíblia. Vou tomar mais um pouco de água, porque a garganta está seca de tanto dar aula. Só um segundo. Isso foi ensinado, como eu disse, através das escrituras sagradas, que Deus criou tudo que existe. Que Deus criou o mundo, criou tudo que há no mundo. Então, para Agostinho, toda essa realidade existente, todos os seres vivos, animados, no caso dos vivos, e inanimados, nos casos daqueles que não têm vida, foram criações divinas. Foram criações que tiveram como ponto de partida Deus. Agostinho, a partir da construção das suas teorias, acabou se tornando o filósofo cristão mais importante da história da filosofia medieval. E ele, de certa forma, resume a ideia de Deus, a ideia de divino, com uma citação bíblica. Ele diz: "Eu sou aquele que sou". Ao afirmar isso, ele está querendo dizer que Deus existe independente do mundo. Que Deus não tem uma origem porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Que Deus não pode ser questionado no tempo e no espaço porque Ele está fora do tempo e do espaço, criando e organizando tudo o que há. Logo, Deus seria o único ser verdadeiro porque não dependeria de nada para existir, ou seja, Ele sempre existiu. Para Agostinho, a única existência completa seria a divina e assim nunca poderia deixar de ser. O que é que ele está querendo dizer? Que nós nunca seremos, por exemplo, perfeitos. Por quê? Porque somos humanos e, como tal, somos falhos. Deus, ao contrário, é perfeito. Não precisa de nenhuma manifestação externa para continuar sendo Deus. Ele é Deus e pronto. Será Deus para sempre e pronto. Tranquilo? Então vamos adiante. Deus é o bem e o amor. Para Agostinho, Deus não é apenas o ser verdadeiro, não é só a verdade procurada pelos filósofos, mas também o amor e o bem. Ao contrário de Sócrates e de Platão, Agostinho defendia que o ser humano bom não seria aquele somente que conhece ou busca a verdade, mas, sobretudo, aquele que ama. Aqui cabe uma explicação detalhada de alguns aspectos. Primeiro, lembre-se das aulas sobre os filósofos clássicos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembre-se que para esses filósofos a busca pelo bem era a busca pela verdade. E essa verdade era manifestada na ideia de bem supremo. Então, se você alcançou o bem, se você realizou o bem, você alcançou a verdade. Agostinho vai dizer que não. Você não precisa alcançar o bem para alcançar a verdade. Se a verdade é divina, a melhor forma de alcançá-la é seguindo o que nos propõe as Escrituras Sagradas.
principalmente amar ao próximo e desejar para ele tudo que desejamos para nós. Do contrário, a gente não vai estar sendo verdadeiro, a gente não vai estar sendo genuíno, a gente não vai estar sendo correto. Logo, a gente não estará se aproximando de Deus. Pelo contrário, estaríamos nos distanciando. Tranquilo? Então vamos adiante. Mas o que é o mal? Você já parou alguma vez para se perguntar se Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, aquele que tem poder sobre tudo que existe, aquele que tem consciência de tudo que existe, passado, presente e futuro, e aquele que está presente em todos os lugares, como Deus deixou que o mal existisse? E detalhe, a igreja nos põe o mal como algo separado, como algo à parte. E a gente sempre se pergunta, então foi Deus que criou o mal? Segundo as Escrituras Sagradas, não. Segundo esses pensadores, não. Então, qual é essa relação entre bem e mal? Qual é essa relação entre a existência de Deus e ainda a permanência do mal? Agostinho vai pensar Deus como o Sol, como um centro maior de irradiação de tudo que é bom para a gente. Imagine o seguinte, o Sol é extremamente importante para a vida na Terra. Se o Sol porventura não viesse a nascer, a gente não duraria muitos anos após o fim do Sol. Da mesma forma, Agostinho acredita que Deus seria esse Sol na vida de todos os seres humanos. E que, ao se afastar desse Deus, as pessoas vão perdendo a iluminação divina. Vão mergulhando num mundo obscuro e cheio de pecados. E é exatamente ao se afastar de Deus que nós, segundo Agostinho, criamos espaço para a proliferação do mal. Criamos espaço para que o mal se aproxime e se apodere de nós. Então, o que é que Agostinho está nos convidando a dizer, ou a pensar, melhor dizendo, que o mal não foi uma criação divina, mas ele se manifesta no momento em que nós nos afastamos de Deus. E aí você deve estar se perguntando, Ethel, mas se Deus nos criou, ele não já poderia nos criar programados para não escolher o mal? Não. Porque lembra que você conhece um conceito chamado livre-arbítrio? Está aqui, ó. O que é o livre-arbítrio, se não a capacidade dada por Deus para que nós mesmos façamos nossas escolhas? Parêntese aqui importante. O conceito de livre-arbítrio não existiu sempre. Ele é uma criação do próprio Agostinho, Santo Agostinho. Antes disso, não havia esse termo livre-arbítrio como representação da liberdade do ser humano ser o que quiser. Tranquilo? Então, um conceito desse contexto histórico. Então, apesar de Deus saber tudo no passado, no presente e no futuro, Ele nos dá a condição de escolher livremente o que nós desejamos. Permanecer próximos dele e aproveitar a sua graça, ou nos afastarmos dele, perdermos a sua graça e nos aproximarmos cada vez mais do mal. Por quê? Porque para Santo Agostinho, o mal nada mais é do que a ausência de bem. Da mesma forma que a escuridão é a ausência de luz. Observe meu rosto agora. Está claro. Apaguei a luz. Percebe como há uma diminuição dessa luz? Acendi. Voltou. Da mesma forma que a escuridão é a falta de luz, para Agostinho, o mal é a falta de Deus. A falta do bem divino, que é Deus. Tranquilo? Então vamos adiante. O homem e a iluminação divina. Agostinho acreditava que a alma humana deveria se dirigir a Deus, ao ser verdadeiro, à verdade, ao bem e ao amor. Ou seja, se aproximando de Deus, essa alma estaria próxima de tudo isso, de tudo que é bom, de tudo que é generoso, de tudo que é amoroso.
Então, ele acredita que todas as almas humanas que desejam tudo isso deveriam se aproximar de Deus. Para o filósofo, após o episódio bíblico do pecado original, o ser humano teria tomado outro caminho, afastando-se de Deus. Eu creio que todos vocês conheçam o pecado original, quando os dois primeiros seres humanos estavam no paraíso, no Éden, Adão e Eva, e Deus recomendou que eles poderiam fazer tudo o que quisessem, exceto comer o fruto de uma árvore chamada árvore do conhecimento, a árvore proibida. Era a única coisa proibida, o resto poderia fazer qualquer coisa, dormir até meio-dia, não precisava trabalhar que a comida aparecia, estavam tranquilos, não precisavam se preocupar com a morte porque eram eternos. Só que, infelizmente, eles provaram do fruto proibido, que era a maçã. Tomaram consciência de tudo que existe. E a partir daí, então, eles, como punição, são jogados no mundo. Passam a morrer, deixam de ser imortal. Passam a sofrer de doenças, passam a envelhecer e passam principalmente a precisar trabalhar para se sustentarem, para sobreviver. Tudo isso como punição pela escolha de comer o fruto da árvore proibida. Então, para Santo Agostinho, esse gesto, que foi o pecado original, marcou então o distanciamento, o afastamento entre os seres humanos e Deus. E na medida em que ele se afasta de Deus, se aproxima de quem? Do mal. O Logos, ou seja, a razão divina, transformou-se em Cristo exatamente para salvar essa humanidade. De quê? Desse pecado original. Então Jesus Cristo, na verdade, veio para morrer na cruz e nos purificar desse pecado que foi o pecado original cometido por Adão e Eva. Tá claro até aqui? Lembrando, se você ficar com alguma dúvida, é só anotar no caderno que eu tiro na próxima live, mas se você tiver urgência, me manda no WhatsApp que eu respondo assim que visualizar. Vamos à frente. A fé e a razão na compreensão do divino. Aqui cabe uma importante ressalva, e guarde isso na memória porque você vai precisar muito ao longo de toda a sua trajetória de estudante. A filosofia medieval é, em praticamente toda a sua extensão, toda a sua totalidade, uma tentativa de conciliar fé e razão. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que desde os primeiros filósofos padres apologistas até os últimos filósofos medievais, Guilherme de Ockham, Tomás de Aquino, toda essa galera tentou conciliar fé e razão. Tranquilo? Eles queriam provar que não havia contradição entre fé e razão, que eles poderiam coexistir de maneira pacífica e harmônica. Nesse sentido, o homem teria ter fé, na verdade revelada por Deus. Por que ele precisava ter fé? Porque para esses pensadores, essa verdade divina, ou essa verdade revelada por Deus, era maior, era superior, era mais confiável do que a razão humana. Por quê? Porque para eles Deus utilizava exatamente a razão humana para transmitir essa verdade revelada. Embora a razão não fosse considerada suficiente para a compreensão do divino, Agostinho entendia que ela estimulava o ser humano a aprender, a questionar, a ter curiosidade, antes mesmo de confiar em qualquer crença. Mais tarde, vocês vão conhecer um filósofo chamado Blaise Pascal. E Blaise Pascal tem uma teoria que ele diz que a razão humana é insuficiente para alcançar Deus. Que ou nós temos fé ou não temos, mas nunca seremos capazes de alcançar a ideia de Deus através só da razão. É preciso ter fé. E por fim, Agostinho defendia que a fé e a razão são complementares. Ele resumiu esse pensamento na seguinte frase: compreender para crer, crer
para compreender. Óbvio que aqui o livro de vocês está dizendo que são complementares. Sim, são complementares, na visão de Agostinho. Mas a fé estava numa hierarquia, ou seja, num status superior à razão humana. Por quê? Porque a fé se referia ao divino, a razão humana aos seres humanos. Tranquilo? Bom, essa aula de hoje é só esse conteúdo, então eu fico por aqui. Vou deixar lá no Google Class de vocês as atividades que precisaram ser realizadas e semana que vem nós teremos prova. Então, se lerem o capítulo, se assistirem essa aula e ficar alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu respondo tirando essas dúvidas. Beleza? No mais, um forte abraço. Tchau, tchau.